Por que homens ainda associam mulheres à emoção e a si mesmo, à razão? Durante séculos disseram que homens nasceram para pensar e as mulheres nasceram para sentir, cuidar. Disseram que eles eram razão, elas emoção. Eles liderança, elas cuidado. Eles lógica, elas sensibilidade. Mas se eu lhe dissesse que talvez uma das maiores mentiras sociais da história tenha sido justamente essa separação, porque o problema nunca foi a emoção, nem a razão. O problema foi quem teve o direito de expressar a emoção sem ser diminuído e quem teve o direito de expressar a razão e ser comemorado. Quando o homem grita, ele é firme. Quando a mulher se posiciona, às vezes chamam ela de histérica. Quando um homem impõe, ele lidera. Quando uma mulher confronta, ela incomoda. E é aqui que começa uma pergunta incômoda: quem decidiu que racionalidade tem gênero ou emocionalidade tem gênero? Essa ideia não surgiu por acaso. Ela foi construída, alimentada, repetida, ensinada dentro de casas, escolas, religiões, relações, instituições. Já ouviram dizer que meninas não têm muito pendor para matemática? Então, isso é antigo. Simone de Beauvoir dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, essa frase que todos repetem. E essa frase vai muito além do feminino, porque ela quer dizer com isso que o feminino e o masculino também são papéis sociais construídos. Durante séculos, a mulher foi educada para o cuidado, para o silêncio, para a privacidade, para a contenção, e o homem educado para a autoridade, para o público, para o comando, para o distanciamento emocional. O que parecia natural era muitas vezes profundamente cultural. A emoção feminina passou a ser tratada como excesso e a racionalidade masculina como superioridade. E assim, uma falsa hierarquia emocional foi criada. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala: homens também são extremamente emocionais. Você já viu a quantidade de homens que já escreveram poemas, teorias, filosofias incríveis? Raiva também é emoção, impulsividade é emoção, agressividade é emoção, ciúme é emoção, competitividade é emoção. Escrever sobre essas coisas que eu contei para vocês também conta com emoção. Só que algumas emoções masculinas foram socialmente aceitas e admiradas. Daniel Goleman, ao falar sobre inteligência emocional, mostrou que maturidade não é ausência de emoção, é capacidade de reconhecê-la e regulá-la, expressá-la com consciência, talvez aliada à razão para ser expressa, né? Então, por que choros femininos foram vistos como fragilidades, enquanto explosões masculinas foram vistas de forma naturalizada, como força, como isto é de homem? Por que a sociedade condenou a emoção? Ela selecionou quais emoções eram permitidas para cada gênero. Quando a mulher entra numa reunião e fala com firmeza, muitas vezes ela precisa ser 2 vezes mais cuidadosa para não ser chamada daquela mulher difícil ou chata, exagerada ou sensível. Pierre Bourdieu explicava como o poder simbólico atua de forma invisível, naturalizando as desigualdades. Isso significa que muitas violências não acontecem no grito, acontecem na deslegitimação silenciosa, na interrupção constante, no olhar que desacredita, naquela coisa que diz ela está passando por um momento difícil, ela está na menopausa, na perimenopausa, no comentário que reduz, na piada que parece pequena, mas repete uma lógica histórica, a ideia de que o pensamento masculino vale mais que a emoção feminina. Mesmo quando mulheres têm maior preparo, maior estudo e maior competência e desenvolvimento da razão, assim mesmo tem algo às vezes que não é levado tão a sério. E isso não afeta só o mercado de trabalho, afeta relações amorosas. Quantas mulheres foram chamadas de dramáticas quando estavam apenas tentando comunicar a dor? Quantas vezes uma mulher foi acusada de exagero por dizer isso me machucou? Quantos homens foram ensinados a responder ao sofrimento com silêncio, afastamento ou raiva? Bell Hooks falava sobre como o patriarcado não machuca apenas as mulheres. Ele também fere os homens, ao ensiná-los a amputar de si própria a sensibilidade. Um homem que aprende que vulnerabilidade é fraqueza pode até parecer forte por fora, mas frequentemente cresce emocionalmente isolado por dentro. Já viram a ostra?
por fora é dura, mas por dentro é molinha? É isso. E talvez uma das consequências mais graves esteja exatamente aí. Homens foram socializados para esconder tristeza, medo, insegurança e fragilidade. Muitos aprenderam que chorar era vergonha, que pedir ajuda era fraqueza, que sensibilidade ameaçava a masculinidade. O resultado, o sofrimento emocional silencioso, dificuldade de comunicação afetiva, ficando a mulher como porta-voz de toda essa emoção. Relações ficam endurecidas, frustrações mal elaboradas e, em alguns casos, tudo isso se externaliza na forma de violência. Não porque masculinidade seja violência, mas porque a repressão emocional e, às vezes, ter sido tratado com violência pode se transformar em agressividade quando não exige linguagem emocional para lidar com dor, rejeição e frustração. Brené Brown, pesquisadora sobre vulnerabilidade, citada aqui em alguns vídeos atrás, mostra que coragem emocional não está em endurecer, está em sustentar a verdade emocional sem se esconder atrás de armaduras. E talvez seja por isso que muitos homens confundem frieza com força. Mas frieza não é maturidade, silêncio não é equilíbrio, distanciamento não é racionalidade. Muitas vezes é apenas defesa. Enquanto isso, mulheres seguem tendo sua fala, tem mudado muito atualmente, mas em alguns momentos deslegitimada emocionalmente. Quando sentem demais, são excessivas. Quando falam demais, são difíceis. Quando lideram demais, intimidam. Quando impõem limites, são agressivas. O problema nunca foi a intensidade feminina, mas o problema é o desconforto social diante de mulheres que ocupam espaço com voz, pensamento, racionalidade, inteligência e autonomia. Talvez a grande pergunta seja por que as mulheres são vistas como emocionais? Talvez seja porque a emoção foi tratada como algo inferior ou como algo próprio da biologia feminina, porque sentir nunca foi o oposto de pensar. Emoção e razão coexistem, precisam coexistir, no homem e na mulher. Toda decisão humana envolve ambas, a razão e a emoção. E amar também envolve razão, liderar também envolve emoção, educar envolve emoção e razão, negociar envolve razão e emoção, criar envolve razão e emoção. Não existe pensamento humano completamente neutro para homens e mulheres. E talvez uma sociedade emocionalmente saudável comece com homens que não sintam vergonha de sentir e que saibam usar bem a sua razão. E mulheres não precisam provar o tempo inteiro que sabem pensar, porque a força física não é maturidade emocional. Controle não é superioridade e racionalidade não pertence a gênero algum. Durante muito tempo disseram que os homens nasceram para pensar e mulheres nasceram para sentir. Talvez agora seja a hora da gente poder começar a juntar um pouco as coisas e entender que todo ser humano nasceu para pensar, sentir, e talvez a verdadeira evolução não seja escolher entre razão e emoção, mas aprender a existir inteiro. Mas aí me conta, você acha que nós mulheres somos mais ou menos racionais? Isso para não generalizar, tá? Deixa aqui seus comentários e aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.